Questão 92 do Enem, prova cinza. Existe um processo de purificação de água em que são removidos os sais dissolvidos. A água que passa por esse processo é muito utilizada em laboratórios de química, em indústrias como solvente, em baterias de carro, etc. Entretanto, esse tipo de água não é adequado para ingestão, pois pode causar problemas de saúde, como carência iônica e diarreia. Essa água é chamada de... Meu velho, você está falando que existe um processo de purificação da água que retira, remove os sais dissolvidos? Eu estou trabalhando com destilação simples. Tudo bem? Você usa destilação fracionada para as frações do petróleo. Tem uma mistura homogênea, eu retiro cada substância que eu desejo, como gasolina, óleo diesel, pelo ponto de ebulição de cada uma. Por isso que é destilação fracionada. A água dura é uma água rica em cálcio 2+, e magnésio 2+. A gente pode estar citando aqui Poço Azul, que fica na Chapada Diamantina, ela é rica em cálcio e magnésio. Água pesada é uma água que é rica em deutério. O que é o deutério, professor? Você tem o hidrogênio 1, você tem o hidrogênio 1,2, você tem o hidrogênio 1,3. Esse primeiro, gente, é o prótio. O segundo, deutério. O terceiro, trítio. Eles são o que? Isótopos, possuem o mesmo número de prótons, mas número de massa diferente. Então, eu vou ter uma água mais pesada, a D2O, beleza? Onde eu tenho minha massa igual a 2. Então, é chamada de água pesada, usada para resfriamento de reatores nucleares. Nossa água sanitária é o NaClO, hipoclorito de sódio. A água destilada é a nossa resposta correta. A água oxigenada, peróxido de hidrogênio, né? Finalizamos, curte o tinhoso e vamos nessa. Questão 96 do Enem, prova cinza. Vamos resolver com o tinhoso da química. A quantidade de CO2 na atmosfera da Terra aumentou em 50% e a temperatura está agora a cerca de 1,2 graus Celsius, mais quente em comparação ao século XIX. O ritmo de aumento da temperatura precisa diminuir se quisermos evitar as piores consequências das mudanças climáticas. Cientistas afirmam que o aquecimento global precisa ser mantido em 1,5 graus Celsius até o ano de 2100. No entanto, a menos que outras ações sejam tomadas, o planeta ainda pode aquecer mais de 2 graus Celsius até o final deste século. Na prática, os países precisam enfrentar as mudanças climáticas com ações mitigadoras que reduzam tanto as emissões quanto os níveis de CO2 na atmosfera. Qual ação mitigadora auxilia na remoção desse gás presente na atmosfera, reduzindo seus níveis? Então, ele está pedindo remoção do gás e reduzir seus níveis. Vamos ver as proposições. Plantar mais árvores. Verdadeiro. Você vai remover o gás e vai também reduzir os seus níveis. Instalar mais usinas eólicas. Falso. Você não vai reduzir seus níveis. Você vai manter eles, né? Ampliar o uso de energia solar, o mesmo raciocínio. Falso. Manter os combustíveis fósseis no solo, também o mesmo raciocínio. Produzir menos resíduos sólidos urbanos, também não vai interferir aí na sua redução e remoção do CO2. Falso. Letra A correta. Vamos lá, finalizamos, curte o tinhoso e vamos nessa. Questão 103 do Enem, prova cinza. O fruto do cajueiro é um aquênio repleto de um líquido escuro, quase preto, cáustico e inflamável. Esse líquido da casca da castanha do caju, LCC, representa aproximadamente 25% da massa da castanha e é um subproduto de agronegócio do caju. Quando submetido a altas temperaturas, o ácido anacárdico presente no LCC é convertido a cardanol, que recebe a denominação de LCC técnico, conforme o esquema. Ele dá o esquema. O LCC técnico é produzido por meio de uma reação orgânica do tipo, então vamos analisar nossas proposições. Hidrólise é quebra utilizando o que? No reagente. Eu tenho água aqui no reagente? Não. Errado. Fenilação é introdução de fenil. Fenil é nosso grupo aromático. Eu tenho isso antes e tenho depois. Então não é. Letra C, esterificação. Reação de esterificação é a formação de um éster. Eu vou ter um ácido carboxílico, ali tem um ácido carboxílico, mais um álcool, produzindo quem? Um éster mais água.
Eu não tenho isso. Nem álcool, nem éster e água no produto. Beleza? Tá errado. Hidrogenação é adição de quem? De hidrogênio. H2. Gasoso. Falso. Não tem hidrogênio no reagente. Letra E, descarboxilação. Meu velho, se você perceber aqui, eu tenho meu ácido carboxílico, que eu tenho aqui minha carboxila, né? E no produto eu não apresento mais o grupo funcional do ácido carboxílico, sai CO2. Se está saindo CO2, é descarboxilação. Letra E, a correta. Finalizamos. Curte o canal e vamos nessa. Questão 104 do Enem, prova cinza. A química nuclear é uma importante ferramenta na produção de substâncias utilizadas na área da saúde humana. A radiação emitida pelo cobalto-60 é utilizada na medicina como ferramenta de diagnóstico e no tratamento do câncer. No entanto, esse radioisótopo tem um tempo de armazenamento limitado, pois seu tempo de meia-vida é de 5,3 anos. Considere um frasco com amostra contendo 2 miligramas de cobalto-60 armazenado durante um período de 26,5 anos. A massa de cobalto-60 em miligrama que restará ao final desse tempo é mais próxima de, então, o final do tempo é 26,5 anos. Meu tempo de meia-vida é 5,3 anos. Eu tenho 2 miligramas. Quanto vai restar no final do período? Você vai pegar primeiro 26,5 anos e vai dividir por 5,3 anos. Isso vai dar 5 tempos de meia-vida. Então você vai pegar aqui 2 miligramas, passou o primeiro período, foi para 1 miligrama. Depois passou o segundo período de meia-vida, já foi para metade, 0,5. Próximo período, terceiro, lembrando que são 5, ele vai para 0,25 miligramas. Depois, quarto, de 0,25, ele vai para 0,125 miligramas. E nosso último, quinto, ele vai para 0,0625 miligramas. Segunda forma de se fazer, você vai usar a fórmula. Massa final é o que você deseja, é igual a massa inicial sobre 2 elevado a t, que é o tempo total, sobre o tempo de meia-vida. Então, aqui vai ficar massa final, vai ser igual a massa inicial, que ele deu 2 miligramas, sobre 2 elevado ao tempo total, 26,5. Tempo de meia-vida, 5,3 anos. Massa final vai ser igual a 2 sobre 2 elevado à quinta. A gente já fez essa divisão, né? De 26,5 dividido por 5,3. Isso aqui vai dar 2 elevado a 32. Isso é igual a 0,062 miligramas. Resposta à letra E, 0,06 miligramas. Finalizamos, curte o canal e vamos nessa. Questão 105 do Enem, prova cinza. O esquema apresenta as etapas do processo de biodigestão, uma forma de dar um destino sustentável a excrementos animais e restos de comida produzidos em áreas de criação de gado e de porcos confinados. Aí dá os esquemas 1, 2, 3 e 4. Primeiro, excrementos animais e restos de alimentos são misturados com água no alimentador do biodigestor. Depois dessa etapa, dentro do biodigestor, a ação das bactérias decompõe os resíduos, transformando-os em gás metano e adubo. Terceiro, o gás metano pode ser encanado para alimentar um gerador ou um aquecedor. Quarta etapa, as sobras servem como fertilizantes. Vamos ao comando. Dar destinos sustentáveis às sobras, conforme apresentado na etapa 4, ajuda a evitar a... Está pedindo para analisar a nossa etapa 4. Que fertilizantes vão ser esses? Eles vão estar ricos em alto teor de quê? De nitrogênio, fósforo e potássio. Então, letra A, bioacumulação de toxinas em planta, fornecendo nutrientes às plantas. Isso, falso, não acontece isso, né, gente? Letra B, eutrofização dos corpos de água. Você vai evitar isso? Vai, porque o que é eutrofização? Excesso de material orgânico, beleza? Esse é o verdadeiro. Você vai evitar isso. Letra C, destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio tem a ver com CF6? Não.
Letra D, ocorrência de inversão térmica. A inversão térmica ocorre nas cidades devido a desmatamento, né, construção de muitos prédios. Tá falso também. Letra E, produção de chuva ácida. Eles não vão produzir chuva ácida. Os compostos são CO2, SO2, SO3, os N-isóis da vida. Eles que vão produzir a chuva ácida. Finalizamos. Agradeço, curte o canal e vamos nessa. Questão 111 do Enem Prova Cinza. Em uma aula prática de Química Orgânica, um professor identificou os frascos de várias substâncias apenas por suas fórmulas moleculares. Em seguida, apresentou a representação tridimensional da molécula do borneol, um álcool secundário, conforme a figura. Ele explicou que, quando oxidado, o borneol dá origem à cânfora, uma cetona usada desde a antiguidade como incenso e no preparo de medicamentos. Finalmente, o professor solicitou que os alunos identificassem o frasco contendo a substância cânfora. Aí da estrutura do borneol, o frasco contendo cânfora apresenta a fórmula molecular. Beleza, ele não quer a fórmula molecular do borneol, beleza? Então, eu vou ter isso aqui reagindo com oxigênio, vai produzir minha cetona, ou seja, vai sair meu álcool secundário. Vou tentar aqui desenhar, tá lindo demais. CH3. Se é uma acetona, eu vou ter aqui minha carbonila aqui, ó, gente. Vamos contar a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente elimina a proposição A. C10. Agora a gente vai ver os hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, gente, eu estou colocando um asterisco, ele está fazendo 3 ligações, a quarta é com hidrogênio. O do lado dele direito está fazendo 2 ligações, eu tenho mais 2 átomos de hidrogênio aqui. Esse carbono já tem 4, né, que eu estou colocando asterisco, não coloca nada nele. Esse carbono aqui está fazendo 2 ligações, as outras 2 é com hidrogênio e aqui também 2 com hidrogênio. Vamos contar agora? Eu tenho 3, 6, 9, 11, 13, 14, 15 e 16. Então é H16. Oxigênio, eu só tenho um da acetona. Resposta, letra C. Finalizamos. Curte o canal e vamos nessa. Questão 113 do Enem, prova cinza. A dimetilamina é uma substância de elevada toxidez que entra em ebulição a 7 graus Celsius. Na madrugada de um dia frio, essa substância se espalhou por uma rodovia após um acidente de trânsito envolvendo um caminhão que transportava esse produto. Para minimizar a agressão ao meio ambiente, bem como evitar a evaporação da dimetilamina com a elevação da temperatura ao longo do dia, um químico considerou o uso de algumas substâncias ou misturas como água, vinagre, óleo de soja, sal de cozinha e bicarbonato de sódio. Dentre as opções apresentadas, o tratamento correto para minimizar esse problema é usar. Primeiro, a gente tem que entender a nossa dimetilamina, que é uma amina. Eu tenho aqui minha amina, um par de elétrons ligantes, ligado a um CH3, outro CH3, e eu tenho aqui o nosso hidrogênio. A dimetilamina, ela é básica. Por quê, professor? Porque eu tenho um par de elétrons livres. E, segundo a teoria de Lewis, base é toda a substância que vai doar par de elétrons. Vamos às nossas proposições. Letra A. A água só vai diluir, tá falso, né? Vinagre é o nosso ácido acético. Ácido com base, reação de neutralização, verdadeiro. Vale lembrar que quando você pega frutos do mar, você tempera ele para diminuir um pouco aquele odor, coloca limão ou vinagre. Se o limão ou o vinagre são ácidos, quer dizer que aquela substância que dá o odor característico do peixe é uma base. E que base é essa? Uma amina. Então, aquele cheiro característico do peixe são das aminas. Letra C, óleo de soja. Óleo de soja não vai ser. Sal de cozinha, NaCl, você vai jogar um sal numa base para resolver alguma coisa? Não. Bicarbonato de sódio é um sal antiácido, ou seja, quer dizer que é uma base. A fórmula é NaHCO3. Curte o canal e vamos nessa.
Questão 117 do Enem, prova cinza. O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, massa molar igual a 93 gramas por mol. Metal utilizado na fabricação de vários tipos de aço, automotivos, estruturais e inoxidáveis. O processo utilizado na produção do nióbio é a redução aluminotérmica de Nb2O5, nosso pentóxido de nióbio, com excesso de 10% em alumínio. Massa molar igual a 27 gramas por mol. Em relação à quantidade estequiométrica da reação, representada pela equação química, ótimo, já deu balanceada. Uma engenheira metalúrgica estimou a massa de alumínio necessária para produzir 9,3 kg de nióbio, nas condições descritas para a produção de um lote de peças de aço encomendado por uma indústria, considerando um rendimento de 100%. A massa de alumínio em quilograma estimada pela engenheira é mais próxima de... Primeiro, fazendo a relação do alumínio, vou botar aqui já 10 Al sólido com o nióbio, 6 Nb. A nossa relação é o que? Massa. Sempre faz assim que você não erra, gente. Primeira linha é o fixo, nunca muda. O que é que nunca vai mudar? A massa do alumínio, que é 10 vezes 27. Não vamos fazer essa conta para a gente poder simplificar. 27 gramas corresponde a 6 vezes a massa do nióbio, que a questão já deu, que está aqui em cima, 93 gramas. A segunda linha é o que eu desejo, o que eu quero. O que é que eu quero? Se eu tiver 9,3 quilos de nióbio, eu vou ter quanto de alumínio? Quanto de alumínio vai ser necessário? Faço o nosso cruz-credo. X vai ser igual a 10 vezes 27 vezes 9,3 dividido por 6 vezes 93. Vai cortar 93 com 9,3, dá 0,1. 6 por 3 dá 2. 27 por 3 dá 9. 2 por 1 dá 1. 10 por 2 dá 5. X vai ser igual a 4,5 quilos. Eu quero isso? Não. Eu quero saber com 10% em excesso de alumínio. O que é que eu vou fazer aqui? 4,5 quilos corresponde a 100%. Se eu vou ter um excesso de 10%, quer dizer 110%. Ó, X vai ser igual a 4,95 quilos. Resposta, letra E. Finalizamos, curte o canal e vamos nessa. Questão 119 do Enem, prova cinza. Objetos de prata escurecem em contato com compostos contendo enxofre por causa da formação de uma fina camada de sulfeto de prata. Um método simples para clarear o objeto consiste em forrar um recipiente com papel alumínio, adicionar ao recipiente uma solução aquosa de cloreto de sódio e, enfim, mergulhar o objeto de prata enegrecido. Em cerca de 3 minutos, a prata volta à coloração original. As seguintes semi-reações, os respectivos potenciais padrão de redução, são úteis para a compreensão dos fenômenos ocorridos. Ele dá as semi-reações de redução. Vamos ao comando. Os valores das diferenças de potencial padrão das reações que representam o escurecimento e o clareamento do objeto de prata são, respectivamente... Vamos primeiro numerar as semi-reações. 1, 2, 3. No escurecimento, vamos trabalhar com as semi-reações 1 e 2. Escurece. Sabendo disso, quer dizer que meu maior valor de eletrodo de redução, que eu estou representando aí por uma seta para cima, é quem? Mais 1,23 eletrovolts. O menor eletrodo de redução, estou representando com a seta para baixo, é quem? Menos 0,69. Vou usar na equação de DDP, que é igual ao eletrodo de redução do maior, vou botar uma setinha aqui para cima, gente, menos, abre parêntese, o eletrodo de redução RED do menor, seta para baixo. Então, DDP vai ser igual a mais 1,23 menos, abre parêntese, menos 0,69. Resposta, mais 1,92.
Então, ó, a gente já descarta aqui E, D, C e A. Mas vamos fazer, né? Para encontrar a parte que vai ter o clareamento, como está aqui no comando. A gente já marca B. Para o clareamento, vai ser as equações o quê? 1 e 3. Vai ser essas duas aqui, ó, gente. A gente vai estar utilizando. Já sabemos quem é o eletrodo de redução maior e menor. Então vamos colocar direto na fórmula para adiantar. DDP vai ser igual ao eletrodo de redução, RED, maior, setinha para cima, menos eletrodo de redução do menor, setinha para baixo. Nas semi-reações 1 e 3, o maior é menos 0,69, está mais próximo do zero, menos o eletrodo de redução do menor, que é menos 1,68. Nossa DDP vai ser igual a menos 0,69 mais 1,68. Isso vai dar mais 0,99 eletronvolts. Resposta, né? A gente já viu, letra B. Finalizamos. Agradeço, curte o canal e vamos nessa. Questão 120 do Enem, prova cinza. Apaixonada por culinária e química, uma chefe de cozinha calculou que, para promover o crescimento adequado da massa durante o cozimento de um bolo a 180 graus Celsius, 453 Kelvin e 1 atm, ela precisaria utilizar uma quantidade de fermento químico suficiente para produzir um volume de gás igual a 4 litros. Com esse objetivo, ela escolheu utilizar o bicarbonato de amônio, um composto que, sob aquecimento, degrada-se em 3 gases distintos, que são os responsáveis pelo crescimento da massa. A decomposição do bicarbonato de amônio ocorre conforme a equação química apresentada e nas condições do cozimento. Seu rendimento é de 80%. Ele dá a equação, aí vamos para o comando. A massa em gramas de bicarbonato de amônio que ela deve utilizar é mais próxima de massa em gramas. Ele dá pressão, P, temperatura em Kelvin, isso é ótimo, volume em litros, um rendimento de 80%, as massas molares e o R, a constante, que é usada na fórmula PV igual a nRT, que vamos colocar agora. Minha pressão, 1 atm, vezes o volume, 4 litros, é igual a N, é o que eu quero saber, vezes o R, 0,082, a temperatura, 453 Kelvin. N vai ser igual a 4 dividido por 0,082 vezes 453. Dá para simplificar aqui, né? Por 2, 0,041. Isso vai dar 0,108 mol. De quem? Dos gases. Dos 3 gases juntos, viu, gente? Quem são os 3 gases juntos? NH3, CO2 e água. Terminou? Não. Eu vou fazer uma relação entre o bicarbonato de amônio com os 3 gases. Só que a relação aqui é mol e aqui é massa. Qual é a massa do bicarbonato de amônio? 79 gramas. O enunciado deu aqui, ó, gente. Quando a gente vai para a equação, a gente tem aqui, ó, 1 mol de CO2, 1 mol também de H2O. Então, eu tenho 3 mol. Vou fazer a relação agora com 3 gases, referente aqui a mol. Quando a gente vai para a nossa equação, eu tenho 1 mol de NH3, 1 mol de CO2 e 1 mol de H2O. Eu vou colocar aqui embaixo 3 mol. Vezes. Por que eu botei vezes? Porque ele diz que o rendimento é de 80%. 80% é 0,8. Compreender essa nossa primeira linha, que é o fixo, nunca muda. Pronto, tá sabido. A segunda linha é o que eu quero, o que eu desejo. Se eu tiver 0,108 mol de gás que foi liberado lá no aquecimento, eu vou precisar de quantas gramas do bicarbonato de amônio? Faz nosso cruz credo, X vai ser igual a 79 vezes 0,108 dividido por 3. Isso vai dar 3,5 gramas. Resposta, letra B. Ficou meio apertado aí, mas conseguimos finalizar. Agradeço, curte o canal e vamos nessa.
Questão 123 do Enem, prova cinza. Para a produção de titânio metálico ou dióxido de titânio puros, é necessário fazer a cloração do minério que contém dióxido de titânio, com o objetivo de separar esse óxido de outras substâncias presentes no minério. A principal reação química de cloração é representada por: depois da cloração, o tetracloreto de titânio é condensado e convertido novamente a dióxido de titânio. Vamos ao comando. Após o sistema atingir o equilíbrio químico, como a formação do TiCl4 pode ser favorecida? Aí das proposições. Vamos analisar cada uma. Letra A, aumentando a pressão total do sistema. Antes, a gente precisa entender como é que funciona a pressão em um sistema em equilíbrio. Se eu aumento a pressão em um sistema, ele vai deslocar para o lado menor número de mols no estado gasoso, viu? Então, quer dizer, se eu diminuo minha pressão, desloca para o maior número de mols. Então, nossa letra A está o quê? Está falso. Porque se eu aumentar a nossa pressão do sistema, eu tenho aqui 1 mol e 1 mol no reagente de gases e 2 mols. Está igual, não existe deslocamento nem para a direita nem para a esquerda. Letra B, diminuindo a temperatura do sistema. Vamos entender como é que funciona a temperatura? Se eu diminuo a temperatura em um sistema em equilíbrio, desloca para o sentido exo. Se eu aumento minha temperatura, eu estou botando aqui uma setinha para cima, desloca para o sentido que? Endo. Esta reação no sentido dos produtos, vou botar aqui em cima, endo. No sentido contrário, a setinha aqui para baixo, a gente tá do produto para o reagente, exo. A propósito está dizendo, diminuindo a temperatura do sistema, eu desloco no sentido exo. Então tá o quê? Falso. Eu desloco no sentido do reagente. Vamos riscar ela. Letra C, aumentando a pressão parcial de O2. Vai deslocar para onde? O2 está no produto. Desloca para onde? Para o reagente. Esquerda. Então tá falso, né? Eu quero que desloque para o produto. Letra D. Aumentando a pressão parcial de Cl2. Então, aumentando, setinha para cima, pressão parcial de quem? Cl2. Cl2 está onde? No reagente. Se eu aumento a pressão do reagente, desloca para onde? Para o produto. Quem é o nosso produto, gente? TiCl4, verdadeiro, que ele quer. Na letra E, TiO2 é o que? É sólido, não altera do produto, tá falso. Finalizamos, curte o canal e vamos nessa. Questão 127 do Enem, prova cinza. O despejo acidental de óleo nos oceanos tem ocasionado incontáveis prejuízos à vida marinha e à economia de regiões costeiras. Métodos tradicionais de tratamento do despejo geram resíduos de difícil descarte e nem sempre são eficazes. Por isso, pesquisadores desenvolveram um filtro capaz de separar óleo e água. O dispositivo é montado sobre uma malha de aço com uma sequência de camadas. A primeira camada é formada por polímero de carga positiva, a segunda é composta por nanopartículas de sílica, SiO2, a terceira é formada pelo mesmo polímero e a última é um sulfactante, conforme apresentado na figura. Vamos ao comando. Na utilização desse dispositivo, a retenção de óleo ocorre. Primeiro, óleo é o que? Apolar. Não se mistura com água. Então, dessas camadas, qual vai ser a mais apolar? Eu tenho nossa camada de polímero que tem carga positiva. Então, aqui é menos apolar. A sílica tem oxigênio muito eletronegativo. Vai ser o quê? Muito polar aí, né? Quando a gente analisa a camada superior de polímero, ele vai ser também menos apolar. Já o sulfactante, ele tem uma camada enorme de carbono, ou seja, é um derivado de um ácido graxo. Ácido graxo são ácidos carboxílicos de cadeias longas. Ah, professor, mas tem flúor aqui, essas estruturas. Eles são eletronegativos, mas eles se anulam. Então quer dizer que essa parte aqui, ela é apolar, ou seja, hidrofóbica. É a parte aqui que está negativo e essa parte que eu estou circulando aqui, ela vai ser polar. Sulfactante, gente, é o sabão. Resposta, letra A. Finalizamos, curte o canal e vamos nessa.
Questão 128 do Enem, prova cinza. Alguns hormônios sexuais têm ganhado notável atenção nos últimos anos, por suas concentrações cada vez maiores no solo e na água em todo o mundo. O motivo de preocupação é porque, em níveis poluentes, eles têm sido associados ao câncer de mama e ao câncer de próstata, além de perturbarem a fisiologia dos peixes, podendo ainda afetarem o desenvolvimento reprodutivo de animais domésticos e selvagens. Assim, o descarte inadequado desses hormônios representa uma séria ameaça ao solo, plantas e recursos hídricos e humanos. De baixa polaridade, eles apresentam uma solubilidade pequena e variável em água, dependendo dos grupos presentes em suas estruturas, representando um grande risco para os ambientes aquáticos. As figuras a seguir apresentam as estruturas de alguns desses hormônios. Vamos para o comando. Do ponto de vista das interações químicas, qual desses hormônios apresenta a maior solubilidade em ambientes aquáticos? Ambientes aquáticos são ambientes alta polaridade. Dessas estruturas, eu vou analisar a que tem maior polaridade. Como assim, professor? Todas apresentam oxigênio, elementos que são altamente eletronegativos. Dessas estruturas, dessas 5, qual é que apresenta a maior quantidade de oxigênio? O estriol. Ah, professor, só isso? Só isso. Resposta letra B. Ficou sabido? Então aqui o estriol é mais polar de todos. Finalizamos, curte o canal e vamos nessa. Questão 129 do Enem, prova cinza. A filtração em carvão é uma das mais antigas formas de purificação da água. O carvão ativado, diferentemente do carvão comum, é útil para ser empregado na remoção de material orgânico, cloro e outros contaminantes. Essa capacidade decorre de sua propriedade de adsorção. A origem do material utilizado para produzir o carvão ativado pode influenciar sua porosidade e, consequentemente, interferir na capacidade do material de remover impureza. Na figura é ilustrada esquematicamente a diferença entre as estruturas físicas do carvão comum e do carvão ativado. Vamos ao comando. Qual característica do carvão ativado explica a sua maior eficiência nesse processo? Gente, uma das coisas que mais os estudantes erram no Enem é a interpretação de imagens, de gráfico. Meu velho, no carvão ativado e no carvão comum, qual tem maior área de contato com as substâncias? O carvão ativado. Percebam, essa parte aqui que eu estou marcando é aberta. Eu tenho poros, né? Microporos, mesoporos, maiores, menores, de vários tamanhos. Isso faz com que os compostos sejam dissolvidos com maior facilidade, porque eu tenho maior área de contato em comparação ao carvão. Então, vou botar aqui, ó, maior área de contato. Que característica é essa? Superfície de contato, letra D. Não é massa, dureza, densidade, nem condutividade. Finalizamos, curte o canal e vamos nessa. Questão 133 do Enem, prova cinza. Nos processos de transformação e reciclagem de recursos naturais, as velocidades das reações químicas são estudadas pela cinética química. Uma reação A dando a B é realizada na presença e na ausência de uma enzima, com todas as demais condições permanecendo inalteradas. Considere que, no gráfico da variação de energia ao longo dessa reação, a linha contínua representa o avanço da reação na ausência de enzima e a linha pontilhada a presença de enzima. Enzima são catalisadores biológicos. Vamos construir esse gráfico? Eu tenho A, tenho B aqui. Aqui é a linha contínua, sem catalisador. Com a enzima, meu povo, o que é que vai acontecer? Diminui o que? A minha energia de ativação. Pronto, o nosso gráfico é esse. Então, letra A não é, letra B não é. Opa, letra C, gente, é correto. Letra D não é, nem a letra E. Beleza? Finalizamos. Curte o canal, dá essa moral pro Tinhoso e vamos nessa.